Eu desejo uma boa tarde a todos. Nós estamos novamente no canal do YouTube Ciência com o Grupo Mário Schember e hoje, nós vamos entrevistar o percurso de carreira científica, a professora titular doutora Débora Pérez Menezes, da Universidade Federal de Santa Catarina, está conosco esta tarde. Muito boa tarde, professora Débora. Boa tarde. Então, nós vamos começar, com a seguinte pergunta: onde você nasceu? São Paulo, capital. E os seus pais, você pode nos relatar as origens dos seus pais? Meu pai é mineiro, nasceu em Muzambinho, que é uma cidade que eu não conheço, mas pelo que eu sei, ela é bem pequenininha. E minha mãe é de São Paulo, nasceu em São Paulo, filha de mãe descendente de italiana e de pai espanhol. O meu pai é farmacêutico e a minha mãe é advogada. Certo. E você lembra das suas escolas antes do ingresso na universidade? Claro, lembro de todas. Primeiro eu estudei num jardim infantil, acho que era uma escola de freira, e logo expulsaram. Disseram que eu era uma anjinha do diabo, porque eu não parava quieta. Depois eu fui para uma outra escola também, tipo pré-primário, e lembro um pouco dessa escola. Aí eu fui para um ensino que hoje seria os 4 primeiros anos do ensino fundamental, que a gente chamava de primário. Estudei numa escola chamada Gomes Cardim, Escola Estadual de Gomes Cardim. E depois eu mudei para uma outra escola também estadual, que chamava Roldão, Escola Estadual de primeiro e segundo grau, professor Roldão Lopes de Barros, isso tudo lá no bairro próximo de onde eu morava, que é Aclimação, Jardim da Glória, Vila Mariana, por ali. E depois, para o fim, lá no ensino médio, eu fui para o Colégio São Luís, que é um colégio que ficava lá no final da Paulista, na Doc Lobo, e hoje está ali na região da Vila Clementino, uma coisa assim. Então, também você pode nos contar como surgiu o seu interesse por ciências ou por física em específico? Então, acho que eu sempre fui uma criança curiosa, bem agitadinha. Acho que se fosse hoje eu seria diagnosticada com TDAH, não sei, mas eu era focada, tinha foco. E o que eu me lembro? Eu me lembro de uma visita no planetário com os meus pais, no domingo, não sei, me lembro de ter gostado muito daquilo. Depois eu me lembro de uma época que eu dizia para todo mundo que eu ia ser arqueóloga, porque eu devo ter visto algum filme, não sei, onde as pessoas eram arqueólogas e ficavam lá pesquisando as coisas, então eu achava aquilo um negócio muito diferente, fazer algo que ninguém nunca tinha feito. Depois essa vontade de ser arqueóloga passou, e aí eu já estava no ensino médio e eu gostei muito dos meus professores de física, Então eu estudei de fato num colégio diferenciado, tinha um professor de mecânica, um professor de óptica, um professor de eletromagnetismo, com laboratórios disso tudo, e um professor de química orgânica, química inorgânica, eu gostava também bastante de química, e enfim, aí eu comecei a dizer que eu ia ser física, e as pessoas falavam, você vai fazer o quê? Eu falava, vou ser física nuclear, e as pessoas falavam assim, oh, que difícil, aí acho que isso serviu também como reforço positivo, eu fui falando cada vez mais, mas de fato eu nem sabia o que era física nuclear, e o que eu queria mesmo era ser professora de física, e aí eu entrei na universidade e descobri o que era fazer pesquisa, o que era bacharelado, o que era de fato ser uma física nuclear, E mesmo dentro da física nuclear, a gama enorme de coisas diferentes que se estudam. Acho que foi meio por aí. Então, você entrou em qual universidade na graduação e no mestrado e no doutorado? Quais foram os seus orientadores? Eu entrei na USP, e aí, na época que eu entrei, o curso de bacharelado e licenciatura tinha uma entrada única. Então, por isso que eu acabei fazendo bacharelado primeiro. Então, funcionava assim, os 2 primeiros anos era um curso básico, e aí no final do segundo ano é que as pessoas faziam a opção por licenciatura ou bacharelado. Nesses 2 anos, eu já também migrei para o bacharelado.
Mas depois eu fiz licenciatura também, porque, de fato, essa história de estudar psicologia, pedagogia e sala de aula, isso, de fato, atraía a minha atenção. Eu gostava disso, eu gosto de dar aula. Então, foi isso. Aí fiz mestrado também na USP, fiz 5 iniciações científicas diferentes, desisti de vários. Começava, não gostava, abandonava. Eu sempre falo para os meus alunos, se não gostarem do que estão fazendo, é o momento certo de fazer outra coisa. Fiz até na oceanografia. Tomei um barco em Ubatuba, vomitei, desisti. Aí fui trabalhar no Pelletron, me deram um negócio para lixar os pés, fiquei cheia de bolhas, desisti. Então aí depois comecei a me envolver com física teórica. Meu professor chamava Emerson José Veloso Passos, é um primor de pessoa, um cara super paciente, dava risada de todas as maluquices que eu fazia e me incentivou, né, a continuar fazendo essas coisas. Ele foi já meu orientador um pouquinho no final da iniciação científica, né, que eu fiquei trocando, fui parar nele e aí fiz mestrado. Depois eu fui trabalhar no INCOR, no Instituto do Coração, com um equipamento que acabou não sendo colocado em operação, que se chamava magnetocardiógrafo. Então, ele era um complemento do eletrocardiograma, né? O magnetocardiógrafo nos dava informação sobre o magnetocardiograma, que é um QRS, né? Então, tem o nosso coraçãozinho lá, tem o nosso sino atrial que emite dispara uma corrente elétrica, essa corrente elétrica varia com o tempo, portanto, ela tem um campo elétrico e magnético associados. Normalmente, a gente faz o eletrocardiograma, que é muito simples, mas ele é invasivo, ele precisa tocar no corpo. O magnetocardiógrafo era um equipamento externo, então ele tinha um squid, né? E aí ficava resfriado dentro de um diwer, né? Num hidrogênio líquido. Não me lembro se era hidrogênio líquido ou hélio líquido. Eu me lembro que a gente ia na USP buscar isso para ele ficar bem resfriadinho. E aí tinha essa antena que captava o sinal magnético. Qual era a vantagem? Dava para fazer, por exemplo, o magnetocardiograma de um feto dentro da barriga da mãe. E aí, qual era a minha função? Limpar o sinal do ruído. Então, por exemplo, se tinha o QRS da mãe e do filho, eu tinha que fazer transformada de Fourier, algumas somas, quer dizer, tinha que usar a computação para limpar o sinal para poder interpretar. Eu adorei, achei super legal, e depois fiquei pensando assim, meu Deus, vou fazer isso por 30 anos, não vou aguentar. E aí fui fazer doutorado em Oxford, na Inglaterra, também meio incentivada ali pelo meu orientador. O que eu fiz com ele foi a aplicação de mecânica quântica, mas para estudar um problema bem concreto da física nuclear. E aí escrevi lá para Oxford, era tudo papel, né? Uma trabalheira, você mandava aquele monte de papel, aí 2 meses depois vinha mais papel, aí você respondia, ia mais papel para lá pelo correio, tudo demorava, de repente fui aceita em Oxford. E ganhei uma bolsa do CNPq, que é onde eu estou aqui hoje. Depois, quando cheguei lá na Inglaterra, eu ainda fiz um exame que chamava, era um teste para conseguir uma bolsa inglesa, chamava Overseas Research Awards. Eu ganhei essa bolsa também lá na Inglaterra. E foi isso, fiz doutorado em Oxford. Depois voltei para o Brasil. E você teve algum professor, ou mesmo cientista, que inspirou, ou na infância, ou mesmo na universidade, ou mesmo mestrado ou doutorado, que inspirou você, e mesmo na sua carreira? Olha, na infância eu não me lembro. Acho que minha professora preferida chamava Rita, foi minha professora de ensino fundamental, português e matemática. Apesar dela brigar comigo, me dar umas reguadas na cabeça para eu ficar quieta, ela era, acho que, uma ótima professora. Depois, no ensino médio, nesse colégio que eu estudei, no São Luís, eu tinha professores de fato excepcionais. Tinha um professor que chamava Clodoaldo, que depois descobri que ele, na época, fazia mestrado na USP em matemática, mas ele era professor de física, era um excelente professor. E tinha um outro professor que chamava Fragoso, que eu não sei se ele era tão bom professor, mas ele dava uns problemas muito difíceis para a gente resolver e dizia assim, quem fizer primeiro ganha meio ponto. E aí eu era muito competitiva, eu sempre queria fazer primeiro. E aí eu gostava desses desafios da aula dele, então nem sei te dizer se de fato ele era muito bom professor, mas ele escolhia uns problemas muito interessantes, que às vezes misturavam mecânica com eletromagnetismo,
nível de graduação, e isso eu adorava fazer. Ou ótica com magnetismo, ótica com mecânica, né? E, enfim, eu me lembro deles dois. Na graduação, eu diria que o Emerson foi um excelente orientador. Então, foi um referencial assim, de comportamento para mim, né? Como fazer ciência, como escrever as coisas, como não fazer. Quando a gente está aprendendo também, a gente faz muita coisa errada, né? E depois, em Oxford, meu orientador... Olha, na verdade, quem me orientou não foi meu orientador. Meu orientador me recebeu muito mal. Quem me orientou foi um professor chamado David Brink, que era um cara conhecidíssimo no mundo, mas de uma simplicidade incrível. O meu orientador me recebeu assim: eu fiquei sabendo que você é casada. Como se isso tivesse alguma coisa a ver com a minha capacidade ou não de fazer física, né? Eu já fiquei meio surpresa, né, com aquela recepção. Aí depois ele falou assim: os cursos em Oxford são muito difíceis. Você vai fazer esses cursos e você volta daqui 1 ano para a gente conversar. Aí eu fiquei em estado de choque, né? Falei, eu vou fazer um doutorado, eu vou ficar 1 ano só fazer curso. Mas aí eu não tinha muito que fui embora. E os cursos em Oxford são cursos de 8 semanas, são 3 termos. Então, tinha 8 semanas, realmente naquelas 8 semanas eu não conseguia fazer mais nada. Eu fazia os cursos e as listas de exercício. Aí, tinha 2 semanas de intervalo, 2 meses de intervalo, às vezes, né? Se fosse no verão, tinha um tempão livre. E eu não tinha o que fazer. Aí eu falei para uma colega minha, que é professora em Coimbra. Eu não sei o que eu faço. Né? Eu vim aqui fazer o doutorado, o cara me mandou voltar daqui a 1 ano. Ela falou, procura lá meu orientador. Aí eu fui atrás dele, né? Bati na porta dele, que era o David Brink. Falei, professor, eu estou aqui desocupada, quer me dar alguma coisa para fazer? Aí ele falou assim, você é casada? Eu falei, meu Deus. Que horror. Eu sou, mas eu quero fazer algo que não tem nada a ver com o meu casamento. Ele falou, quantos filhos você quer ter? Eu, não sei, nem pensei nisso, vim aqui fazer uma tese. Enfim. Aí ele me recebeu bem e me deu um trabalho, conversou comigo, perguntou o que eu queria fazer e tal, sugeriu um trabalho e me sugeriu também uma colaboração com um grego que estava lá, que era um pós-doc, que chamava Denis Bonapsos, que foi o meu primeiro colaborador. E eu sentei e me pus a fazer conta com o Denis Bonapsos. E em menos de 1 ano, a gente tinha um paper publicado numa revista, que hoje o parâmetro de impacto dela não é tão alto, mas na época era. Chama Nuclear Physics A. E aí, o muito interessante é que o meu orientador veio atrás de mim e disse assim, olha, eu vi aqui que você publicou um paper, você nem me procurou. Eu falei, você não quis saber de mim, me mandou embora, voltar daqui 1 ano, agora eu estou super ocupada. Eu vou lá só daqui mais 1 ano. E nunca trabalhei com ele. Mas o que aconteceu é que eu acabei ficando com uma certa fama no departamento, né? E aí ele fez o trabalho de orientador, que é ler a tese. Ele leu a minha tese quando eu escrevi, deu palpites e sugeriu alterações pertinentes e coisas assim. Mas eu não tenho nenhum paper publicado com ele, nunca efetivamente trabalhei com ele. Ele se chamava Brian Buck, Dr. Brian Buck. Então, aí posso dizer que o exemplo que eu tive foi do David Brink mesmo, que foi quem meu orientador, não de direito, mas de fato. Certo. E já entrando nas colaborações, você pode, se você tiver, né, mas as principais colaborações que você teve na carreira? Olha, eu tenho uma colaboradora de décadas, que é a professora Constança Providência, da Universidade de Coimbra, que é justamente essa colega que me indicou o orientador dela, com quem eu trabalho há muito tempo. Ali na USP, quando eu voltei para São Paulo, né? Depois eu fiquei um tempinho ali em São Paulo, antes de ir para a Federal de Santa Catarina. Eu colaborei com a professora Marina Nielsen, também é uma pessoa super motivada, uma ótima pessoa para trabalhar junto, né? Engraçado que uma área tão masculinizada, e eu tive aí colaboradoras mulheres. Depois eu trabalhei muitos anos com o professor Sidney Avancini, que é um professor lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele também trabalha com a professora Constância. E depois eu fui tendo tantos alunos, eu fui tendo tantas colaborações com ex-alunos e pós-docs, que essas colaborações assim com pessoas mais seniores, elas
foram sempre acontecendo, mas em menor quantidade, né? Porque eu estava sempre envolvida em muitos cálculos e muitos trabalhos com alunos e alunas. Mas acho que as principais colaborações que eu posso mencionar são essas. Eu tive também bastante inserção internacional com vários grupos, né? Então, tanto na Inglaterra quanto em Portugal, mas também na Espanha. Trabalhei na Espanha. Eu tive uma colaboração muito grande com o CAN, que é... Ai, desculpa, tá fazendo um barulhinho, né? É que o meu computador aqui está ligado no WhatsApp aqui das pessoas do CNPq, do grupo. Vou pedir desculpas, mas não vou poder desligar isso aqui. E aí tive colaboração com a professora Francesca Guminelli, também outra mulher, também vários anos, que é da Ensurcamp, que fica em Caen, na Normandia. Ela é italiana, mas trabalha lá na França há muitos anos. E tem outros professores lá do meu departamento, né? Aí, se eu for citar, melhor não citar ninguém, porque tem uma lista gigante, e aí eu posso esquecer alguém. Então, muitos professores lá do departamento de física da UFSC, da USP, do ITA, tenho colaborações fortes com o pessoal do ITA. É isso. E você, assim, pessoalmente, tem algum trabalho ou trabalhos que você pessoalmente acha relevante na sua carreira? Olha, tem um trabalho que eu fiz com uma professora de Cuba, que chama Aurora Pérez Martinez, com o professor Marcos Beng, que é o professor que divide sala comigo lá na UFSC, e com a professora Constança, que é um trabalho que eu acho que teve uma quantidade enorme de citações, que foi o seguinte: essa professora, ela é especialista em eletromagnetismo, e eu trabalho muito com equações de estado relativísticas. Então, para quem não é da área, eu vou tentar explicar um pouquinho. Sabe o PV igual ao NRT, lá do gás ideal? Então, eu trabalho com uma coisa assim, só que infinitamente mais complicada, porque faz modelagem de física nuclear, tem relatividade envolvida, coisas desse tipo. E aí eu ouvi essa professora falando como colocar campo magnético para explicar umas equações de estado mais simples com as quais ela trabalhava lá em Cuba, e eu a procurei e falei assim, vamos fazer isso no modelo de física nuclear. E aí, inclusive, consegui uma verba, agora eu já nem me lembro, mas acho que foi aqui do CNPq mesmo, e ela veio de Cuba para trabalhar comigo, e aí o Marcos estava na sala, né, também se envolveu nessa conversa, e eu usei um modelo que é conhecido como o modelo de Nambu-Journalazinho, que você até já deve ter ouvido falar, e a professora Constança também já trabalhava um pouquinho com esse modelo. Nós quatro fizemos aí uma equação de estado sujeita a campos magnéticos muito intensos, que poderia descrever essas estrelas de nêutrons que têm uma superfície, que tem um campo magnético na superfície muito intenso, né? Normalmente as estrelas de nêutrons têm um campo magnético na superfície de 10 a 12 Gauss, e esses objetos que são conhecidos como magnetários têm um campo magnético de 10 a 15 graus. E esse trabalho foi muito citado, mas para além dele ter sido muito citado, ele me inseriu numa nova área, né? Eu não trabalhava muito com aquilo, e me pus a trabalhar bastante com aquilo, e envolvi alunos de doutorado também, para fazer conta que envolvessem campos magnéticos extremos. Então, eu diria que esse trabalho, eu nem sei, mas se olhar lá no meu Lattes, talvez seja o trabalho com o maior número de citações da minha carreira. Talvez não, talvez tenha um outro, que eu fiz com os professores do ITA, o Odilon e a Mariana, que tenham mais citações. Mas esse foi um trabalho muito citado, e eu diria que foi um trabalho seminal na área. Então, eu ia num evento, por exemplo, falar de outra coisa, e as pessoas me procuravam para falar desse trabalho. Então, acho que foi um trabalho muito relevante aí, que contribuiu bastante, tanto para estudo de equações de estados, que podem ser descritas aí, utilizadas em colisões de ondas pesados, como também para descrever os tais magnetários. Você pode fazer um breve resumo do que você viveu de evolução na sua área que você escolheu de pesquisa? Olha, foi uma área, eu nem imaginava que ela fosse evoluir e que eu fosse perceber essa evolução tão claramente, porque eu comecei a trabalhar com esses modelos relativísticos para descrever coisas mais simples. Na verdade, a primeira vez que eu trabalhei, acho que foi justamente com a professora Marina, lá na USP, eu ainda era pós-doc. Depois eu fui
para Portugal um tempo, fiquei um ano lá em Coimbra, trabalhei com a professora Constança e também me envolvi um pouquinho com esses modelos, que são modelos que a gente costuma dizer da hadrodinâmica quântica, né? A hadrodinâmica da palavra hadrons, e tem um pouquinho de cara de cromodinâmica quântica, tem uma densidade lagrangiana, enfim, tem todo um formalismo que remete à teoria quântica de campos. E aí depois comecei a descrever, usar essas equações de estado para tentar descrever objetos compactos, principalmente estrelas de nêutrons, né? E isso, fui para a Austrália, ainda trabalhei nessas coisas, e depois em 2021 aconteceu uma coisa incrível, né? Que as ondas gravitacionais foram, de fato, 2017, as ondas gravitacionais, devido à colisão de duas estrelas de nêutrons, chegaram e a gente começou a ter dados para poder comparar com essas coisas que eu fazia, que eram teóricas, né? Muito teóricas. Além disso, em 2017 foi lançado um telescópio chamado de NICER, que quer dizer Neutron Star Interior Composition. Então, ele pega a informação no espectro, na parte do raio-x, dá informação sobre os outros objetos, né? Principalmente massa e raio. E aí a gente começou a ter vínculos, isso vínculos concretos que podiam ser confrontados com esses cálculos teóricos que a gente fazia. Então, a partir de 2020, 2021, né, quando esses dados aí ficaram consolidados, em plena pandemia, eu estava muito animada, confrontando aí coisas que eu tinha feito por algumas décadas com esses resultados observacionais, né, que os astrofísicos tinham observado, telescópios. Então, foi muito legal, porque foi possível refinar os modelos, escolher modelos que de fato descrevem isso. E agora a gente está numa fase de IA, né? Como eu digo sempre quando eu falo sobre isso, não tem jeito, mas como Thanos, né? Para quem gosta do Marvel, IA é inevitável. Então, eu tenho feito trabalhos com análise bayesiana, agora estou envolvida um pouquinho no trabalho com machine learning, porque esses modelos sempre têm alguns parâmetros, né? Algumas constantes que a gente não conhece. Então, agora a gente pode usar IA para ajustar melhor esses parâmetros. E, enfim, é isso. Evoluiu muito. Acho que em, sei lá, 30 e poucos anos, a gente viu uma coisa que era toda assim, muito pedestre, muito teórica, para algo que a gente pode dizer assim, não, isso aqui vale, isso aqui não vale, isso aqui não descreve, então a gente tem que eliminar esses modelos. É muito gratificante poder acompanhar isso, né, ao longo do tempo. Realmente é uma oportunidade única, né, de fazer algo teórico e depois ter vínculos observacionais e poder... Que não dependem da gente, né, que vieram assim, caíram do céu. Muito legal. Sim. E agora nós vamos para a parte administrativa. Você pode listar, né, assim, os cargos e a parte administrativa da sua carreira? Posso? Olha, até 2005, eu entrei na UFSC, eu fiquei na USP 2 anos e meio, depois do doutorado, aí fui para Santa Catarina, né? Morar em São Paulo é para os corajosos, né? Então, eu fui lá para um ambiente, do ponto de vista acadêmico, mais hostil, onde eu cheguei lá numa época que as pessoas diziam que os doutores eram PhD-deuses, uma coisa assim meio ridícula. Não tinha cadeira decente para sentar, os computadores eram ruins, mas eu pude deixar minha contribuição nesse departamento, né? E hoje o departamento de física da UFSC, eu diria que é tão bom quanto o da USP, ou melhor, porque é uma cidade melhor para se viver. Mas até 2005, de 92, quando eu fui para a UFSC, até 2005, eu não me envolvi com nada administrativo, né? Estava praticamente só... Claro, eu entrava numa comissão de PIBIC, umas coisas assim, porque os departamentos empurram, mas eu fiz, assim, o mínimo. Quando eu voltei da Austrália, eu fiquei um ano na Austrália em 2005, quando eu voltei, aí começaram a me dizer, Débora não quer fazer nada, não ajuda o departamento. Eu falei, tá bom, então vou... Fui coordenadora da pós. Então, de 2006 a 2008, eu assumi o programa de pós-graduação em Física,
E quando eu estava acabando esses 2 anos de gestão, eu fui convidada para ser pró-reitora da Universidade Federal de Santa Catarina. E aí foi um desafio, porque eu fui pró-reitora de pesquisa e extensão. Então, eu juntei 2 áreas bem grandes, né? Eu já tinha um pezinho grande lá na divulgação científica, eu tinha um museu de ciências que eu coordenava. Então, fui pró-reitora de pesquisa e extensão de 2008 a 2012. Foi intenso, né? Foi puxado. Meu filho ainda era criança para adolescente, assim. Então, foi uma época que eu trabalhei muito e fiquei bastante cansada. Aí fui embora para a Espanha para me recuperar desse momento de gestão. Mas depois, em 2000... Aí fui pegando só essas coisas menores, né, que aparecem na universidade, mas depois que você tem experiência e quando você aprende a otimizar o seu tempo, dá para fazer mais coisas, né? Aí uma outra coisa mais séria que eu peguei foi em 2021, eu fui eleita presidente da Sociedade Brasileira de Física. Eu fui presidente da SBF por quase 2 anos, né? Quando eu estava indo para o final de gestão, o professor Ricardo Galvão me convidou para vir aqui para o CNPq, para dirigir essa diretoria que chama Diretoria de Análise de Resultados e Soluções Digitais. Então, em outras palavras, esse nome grande significa que eu sou responsável pelas plataformas LAT, Chagas, isso é, pela parte da TI, e mais por uma parte de monitoramento e avaliação de projetos e programas que o CNPq financia, que é algo que não existia. Então, é uma diretoria que foi implementada em 2022, então eu estou sendo a primeira diretora. Então, é muita coisa por fazer, bastante sementes para plantar, e já está no final da minha gestão, porque, de novo, depois esses trabalhos costumam ser muito intensos, né? Então, no começo, a nossa adrenalina vai lá em cima, você tem energia para fazer tudo, mas depois de um tempo, essas coisas começam a cansar, e o que eu gosto mesmo de fazer é escrever programa e confrontar com os dados experimentais, e, enfim. Então, é isso, estou aqui no CNPq até dezembro, né, deste ano. Agora, você já é conhecida, né, na parte, né, da ciência, que inclui, né, as mulheres. Então, posso contar um relato pessoal, né? Quando eu entrei na década de 90, né, na universidade, no ensino superior, minha turma não tinha nenhuma mulher. E vem mudando, né, o quadro, venho acompanhando e vem mudando o quadro na física, na matemática, na química, nas ciências exatas, principalmente, que não havia muitas mulheres, né? E ainda bem que tem mudado bastante, porque tem muitas mulheres inteligentes, trabalhadoras, esforçadas, que conseguem, né, são capazes de fazer ciência no nosso Brasil. Então, eu queria que, como você já relatou um pouco, né, tanto no doutorado, quando chega, né, e a pessoa pergunta, você é casada? Isso já é assim, uma pergunta pejorativa, uma pergunta discriminatória. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência como mulher na física. Olha, eu sou de uma geração em que a gente ignorava muitas coisas, sabe? Senão você não conseguia andar para frente. Eu vejo que hoje as meninas se posicionam muito mais, né? Então, eu levava uma cantada, por exemplo, eu tendia, em geral eram coisas inesperadas, eu tendia a ignorar. Se eu sofri alguma discriminação do tipo, né, que a gente ouve, fala lá com fulano, você não está conseguindo fazer isso, fulano é capaz de fazer, eu ia atrás de fulano para me ajudar, apesar de que às vezes eu achava que eu era mais competente, mas enfim. Então, a gente meio que se desviava assim desse tipo, principalmente, eu acho que a principal forma de assédio com as mulheres na física é o moral, que acontece com os homens também. Mas na física acontece muito assim, uma discriminação de que as mulheres, por alguma razão, não vão ser capazes de fazer. Então, assim, tirando esse lado, né, de tentar ignorar, eu tive muita sorte, porque eu tive apoio de muita gente competente que me ajudou a avançar na carreira. Então, meu orientador de mestrado foi excelente,
o meu orientador, não verdadeiro, né, mas o outro de doutorado, abriu muitas portas para mim. Em Oxford, por exemplo, eu me lembro que ele foi atrás de conseguir verba para eu ir num evento no México falar. Então, eu era uma aluna de doutorado. Quando eu cheguei lá, eu era uma keynote speaker de um evento enorme. Nem sei como é que eu fui parar lá, fiquei muito surpresa, mas foi meu orientador que indicou. Então, eu acho que tive apoio. Depois eu tive uma passagem pela lá, também foi muito boa. Também trabalhei com uma pessoa da astrofísica, que nem era bem a minha área, mas a gente também fez uma parceria muito interessante. Eu descobri que os astrônomos, em geral, não sabem muito da mecânica quântica, mas eu sabia fazer modelagem, então aquela coisa deu uma liga muito boa. Lá em 3 anos eu fiz uns 3, acho que 3, em um ano acho que fiz 3 trabalhos muito diferentes de tudo que eu tinha feito antes. Então eu tive sorte, né? Também encontrei homens, não só competentes, como que não discriminavam as mulheres que me apoiaram aí na carreira. Eu acho que eu sofri menos do que muita gente, né? Eu vim de uma família de classe média, meus pais tinham estudo, eu estudei numa escola de elite, posso dizer assim, né? São Luís era uma escola cara, então eu tinha uma formação muito boa já quando eu entrei na graduação. Então, isso fez com que a minha autoestima também fosse elevada. Quando alguém me dizia assim, você não vai ser capaz, ou você é casada, você não vai dar conta, aquilo não me afetava, porque eu sabia que eu era capaz. Enquanto que eu vejo que tem muitas meninas, né, muitas mulheres que desistem por conta disso. E depois tem a época da maternidade, que é uma época particularmente difícil, né? Eu fiz questão de amamentar meu filho, amamentei por 1 ano. Hoje o recado é amamentar 2, né? Mas naquela época 1, e já era bastante tempo para quem trabalha, vai e volta, né? Teve uma época quando eu estava amamentando que eu dizia que eu era 3 M's, mãe, mamadeira e motorista, porque eu ficava num vai e volta da minha casa para a universidade para poder amamentar várias vezes por dia. Por sorte, Florianópolis é uma cidade pequena que me permitiu fazer esse tipo de coisa e também me permitiu pagar alguém que ficasse com meu filho enquanto eu ia e voltava lá para amamentar, coisas desse tipo. Isso moral da história. A vida das mulheres, de fato, para que elas cheguem em determinadas posições, apresenta mais percalços, né, e mais obstáculos, eu imagino, do que a vida dos homens. Mas eles são transponíveis, e aí também depende muito de como a gente encara essas coisas. E eu talvez tenha um jeito mais tranquilo aí de encarar as coisas. O fato de eu ter uma autoestima mais elevada, com certeza, ajuda. Né? E é isso. Pode ser um pouco mais difícil, mas não é impossível. Nós entrevistamos já o professor José Lael, do CBPF. Ele comentou que ele está fazendo, juntamente, acredito, com uma professora de História, em Rio, parece, uma estudante de mestrado, um trabalho muito interessante sobre mulheres na ciência, e ele está classificando várias mulheres na ciência, e lá, assim, quando já veio o prêmio Nobel, né, eu acho que pelo menos 2 que foram usurpadas, né, o prêmio Nobel delas, as mulheres que se usurpou por homens, né? Jocelyn Bell e Madame Chu. Sim. Então, realmente, assim, historicamente, nós vemos, né, que tem discriminação, né, preconceito com as mulheres, né? Por exemplo, a história da Madame Curie, né, é uma história incrível que era proibido, né, no país dela de frequentar ensino superior. E ela foi à França, que era mais liberal, e conseguiu lá, mas mesmo para conseguir posição, precisou do marido, né, para poder conseguir. Depois que ganhou o prêmio Nobel e não entrou na sala para receber, né? Só ele. A única pessoa, né, que já existiu a ganhar 2 prêmios Nobel em áreas diferentes, né? O professor Bardeen, né, ele ganhou 2 prêmios Nobel, mas na mesma área. Na física, mas a Madame Curie em química e física. Então, realmente uma mulher extraordinária e fez várias descobertas, né? Participou também da revolução, né, da mecânica quântica.
Então, muito importante. Sabemos, né, que ainda hoje ainda tem muitas barreiras. Eu queria que você comentasse sobre o seu projeto de Mulheres na Ciência. É o meu projeto queridinho, né? É um canal, eu comecei com um canal no YouTube, comecei na época do nosso ex-presidente, né, que dizia que a uma mulher ele não estuprava porque ela não merecia, ou que ele deu uma fraquejada e teve uma filha, coisas assim, que eu não achava a menor graça, né? Ou que as mulheres deviam mesmo ganhar menos porque engravidam. E aí eu pensei, vou fazer alguma coisa só com mulheres, né? E aí pensei no canal, se vocês olharem lá os primeiros vídeos do canal, vão ver que eles são bem amadores, que era o que eu sabia fazer, mas a ideia era sempre falar de um tema de fronteira ou um assunto didático, o roteiro sempre por mulheres, sempre com mulheres fazendo isso. E aí eu tinha uma aluna de extensão que começou a fazer isso comigo, que é a Gabriela Gauch, está lá até hoje no projeto, isso foi em 2019. E eu comecei a fazer isso num laboratório de ensino à distância, lá da UFSC, e depois a Gabriela tinha um amigo, o Kevin Schroeder, que é o que eu chamo, ele dá o toque de Midas nos canais, que é um rapaz formado em design, que trabalha voluntariamente conosco desde então. E aí ele começou a ajudar, primeiro a ajudar na edição, depois acho que ele achou que éramos muito incompetentes, ele pegou a edição para ele, e aí ele começou a fazer vídeos e simulações, e animações e coisas assim. Então, de fato, os vídeos hoje têm uma qualidade diferenciada por causa do Kevin, mas os roteiros são todos escritos por mulheres, só mulheres falam. Então, aí esse projeto cresceu, né? Depois eu tive uma aluna na época da pandemia, assim, né? A gente conversando, ela falou: não, professora, vamos botar o vídeo no TikTok. Eu faço um vídeo para o TikTok. Eu fui olhar o TikTok e vi aquele pessoal dançando. Eu disse: ô, Luísa, eu vou ter que dançar? Ela falou: não precisa, a gente põe uma musiquinha de fundo. Aí fomos para o TikTok. E depois fomos para o Instagram, porque assim, são voltados para faixa etárias distintas, né? Aí eu fui aprendendo um pouquinho também sobre métricas de mídias sociais e coisas assim. Então, a gente tem lá esse vídeo, inclusive um dos últimos é sobre a Madame Curie, né? Eu fui no museu dela recentemente, no Museu Curie, que nem é dedicado só a ela, mas aos 4, né? Ela, o marido, a filha e o marido da filha. É muito interessante. E, enfim, aí a gente, de fato, tem alguns vídeos com uma visibilidade enorme, assim, 400 mil, principalmente no TikTok e no Instagram. E tem outros com uma visibilidade muito pequenininha, 50, 60, mas a gente não desiste. E no YouTube, em geral, os vídeos grandes têm uma visibilidade menor, porque a ideia é serem vídeos mais didáticos, mas os jovens hoje têm muita pressa, né? Então, quando dá 7 minutos, em geral, a permanência, né, na frente da tela diminui, mas eles estão lá. Então, tem alguns que são muito vistos. Tem um que foi feito pela professora Carla Gobel, do Rio, sobre antimatéria, tem 30 mil visualizações num vídeo longo, e se a gente olha as métricas, a visualização vai até o fim. Eu tenho um também sobre os movimentos da Terra, fala rotação, né, translação, precessão, de noite, estações do ano, coisas assim. Também tem uma visibilidade enorme. A minha desconfiança é que algum professor descobre esses vídeos e acaba usando isso em sala de aula, porque são alguns pontuais, assim, que tem... E eles continuam, não é que eles tiveram uma visualização enorme e depois... Não, eles continuam sendo assistidos. Então, é a leitura que eu tenho que, bom, pelo menos supriu esse papel didático que eu tinha em mente. E a outra coisa que eu vejo no canal é que tem outros canais de cientistas que têm uma visibilidade muito maior, e eu, olhando para essas métricas, entendendo como elas funcionam, eu percebi que existe uma coisa que chama fidelização da imagem da pessoa. E a ideia com esse meu projeto nunca foi fidelizar a minha imagem, né? Foi dar voz para mulheres em geral, por isso que tem essa rotatividade de várias pessoas falando lá no canal. Então, isso deve contribuir para ter uma fidelização menor, né? Enfim, é o que temos, mas eu não vou mudar a ideia do projeto por conta das métricas de mídias sociais. E é isso, mas eu acho que é um projeto muito legal, tem muitos vídeos excelentes, assim, feitos por pessoas assim, bactéria, por nutricionistas, né? Nutrição é uma área que tem muito mito, muito
muita desinformação. Então, a gente tem uns vídeos ali bem qualificados por pesquisadoras aí, que são nutricionistas ou trabalham com engenharia de alimentos. Então, se você tiver um tempinho, tiver um interesse, né, vai lá no canal Mulheres da Ciência. Fica aqui o recado de que tem vídeos muito legais, todos são legais, mas a pessoa pode escolher qual é a área de interesse dela, com certeza tem vídeos nossos sobre isso. Quando nós editarmos e colocarmos no YouTube o depoimento, nós vamos deixar na descrição o link do seu canal, né? É muito importante. Obrigada. Também a divulgação. Para nós encerrarmos, professor, eu vou perguntar se você queria deixar uma mensagem aos jovens estudantes e jovens pesquisadores, que hoje, né, eu sou assim numa geração que fala assim, mas hoje se fala jovens estudantes e jovens pesquisadores e pesquisadoras, né, do nosso Brasil. Você gostaria de deixar? Eu gostaria de dizer para eles e elas não desistissem, né? Eu acho que a carreira de físico, né, dos físicos e das físicas, é uma carreira... Ser cientista, de um modo geral, é uma carreira lindíssima. A gente faz... Claro, né, como eu falei, a gente tem que dar aula, a gente acaba se envolvendo com burocracia, muitas vezes com gestão, mas é difícil achar uma profissão na qual a gente tenha tanta liberdade, porque a gente, de fato, acaba fazendo aquilo que a gente quer, né? Da forma como a gente quer. Então, se a pessoa souber levar, né? Não se sentir pressionada com prazos, com órgãos de fomento, com prestação de contas, né? Que a gente também tem que fazer. Eu acho que é uma carreira incrível. A gente acaba interagindo com pessoas do mundo inteiro. São pessoas que têm formações diferentes, pensam diferente. Agora falou, me lembrei de um outro colaborador meu, japonês, na Otaka, que eu conheci também em Oxford, depois colaborei com ele aí por alguns anos, né? Eu descobri que ele fazia conta diferente de mim. Assim, fazendo a conta, né? A gente estava fazendo uma conta sofisticada, né? Que envolvia integrais, então eu olhei e disse, como é que você fez isso? Aí ele explicou, eu falei assim, nossa, mas eu faço tão diferente. Aí eu descobri que eles fazem tudo diferente. A multiplicação de colégio é diferente, né? Então, se eu tiver que fazer, por exemplo, 102 ao quadrado, a gente ensina a pessoa a fazer 102 vezes 102. Eles não, 102 ao quadrado é 100 mais 2, né? Ao quadrado, que é 100 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 vezes 100 vezes 2. Então, a lógica... Então, quando você tem a chance de trabalhar com pessoas que, de fato, trabalham, né? Quando a gente diz assim, a diversidade contribui para a ciência, é fato, né? Porque a gente aprende, eles aprendem, é uma troca de ideias. Eu lembro de eu ter... Ele falou assim, eu faço assim. Nossa, e você? Como é que você faz? Como é que você fez isso? Então, isso é uma coisa muito interessante. Isso a profissão de cientista dá para a gente o tempo todo. Né? Então, chance de ir para congressos, de trabalhar com outras pessoas, de fazer o que a gente quer. E uma coisa importantíssima, que é conviver com os jovens. Então, nós ficamos lá há 30, 40 anos numa carreira acadêmica na universidade, dando aula para crianças, né? De 18 anos, 17, às vezes 16. Então, a gente tem que estar sempre convivendo com essas crianças. É diferente das gerações que convivem com os filhos ficam velhos, elas ficam velhas. E depois, lá na frente, às vezes, elas vão conviver com os netos. Não, a gente está o tempo todo convivendo com a juventude. Isso é muito bom. Eu acho que não existe profissão melhor. Então, meu recado é difícil? Pode ser. Tem percalços? Tem. Se for mulher, vai ter que empurrar umas coisas com a barriga? Vai. Agora, vale a pena? Vale muito a pena. Então, nós agradecemos você, professora Débora Menezes, por essa participação. Também a sua carreira, né, científica, com toda certeza, inspirou tanto alunos quanto alunas, né, na ciência, e também os seus projetos, né, inspiraram pessoas na ciência, e nós agradecemos, como povo brasileiro e cidadão brasileiro, agradecemos o avanço que você trouxe também, tanto na ciência quanto na parte social, para o nosso Brasil, e ainda continua, né, fazendo um papel importante no CNPq. Então, muito obrigado, professora Débora.
Uma boa tarde para você. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde aí para vocês também. Ou boa noite, ou bom dia, né? Quando forem assistir isso aqui. Até mais. Tchau. Tchau.